Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. E esse é o episódio especial do dia 1º de janeiro. Feliz Ano Novo! Que 2016 seja um ano maravilhoso, incrível e abençoado. Que os projetos, os sonhos e os objetivos se realizem. E, para começar, queria fazer um pedido especial para todos que nos acompanham, que neste ano possamos curtir, compartilhar, se inscrever e comentar. Contamos com o apoio de todos para que esse nosso projeto possa contribuir cada vez mais com quem quer crescer. E hoje esse programa vai ser especial. Nesse 1º de janeiro, temos um convidado que é talentoso, criativo, empreendedor e muito carismático. É alguém que trabalha e trabalha muito, e enquanto os outros se divertem. Assim, em um período onde a maioria está descansando, nos parece justo ter um convidado que valoriza esse nicho especial, que poucos olham com carinho. Mas antes de apresentar efetivamente, vamos agradecer aos nossos apoiadores, que entra ano e sai ano estão conosco. Vamos lá. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Langon Imóveis, imóveis residenciais e áreas industriais na Serra, no Litoral Gaúcho, Balneário Camboriú e Itapema. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios, com visão de futuro para muito além do agora. Estúdio Visual Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Então agora sim, vamos apresentar o nosso convidado, Rafael Lume. Bacharel em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior, fala fluentemente vários idiomas, né? Seria um trilingue, seria um poliglota, é isso, né, Rafael? É isso aí. Muito bom. Possuindo, assim, uma trajetória no comércio internacional, marketing e no desenvolvimento de produtos. Idealizador de vários projetos e de forma paralela à sua carreira corporativa, nosso convidado fundou a empresa Casamentos Inesquecíveis, onde atua como diretor criativo e coordena a gestão de equipes artísticas, relacionamento com clientes e interação com parceiros, sendo que através do trabalho de todos ocorre a criação de experiências memoráveis. E ele vai explicar como tudo isso acontece. Rafael, a provocação para que você possa abrir mais esse episódio do Propulsor Empresarial é: para o artista profissional é necessário ter visão estratégica. Rafael, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial Podcast. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com todos vocês, é uma honra estar aqui no Propulsor Empresarial. Feliz Ano Novo a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, é um prazer estar abrindo o novo ano aqui nesse episódio e também uma honra imensa estar aqui com você e com todo mundo que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha ou do som. Sim, é muito importante que o artista seja um empreendedor acima de tudo. Eu vivi isso na prática, né? Eu tive, na verdade, acredito que foi uma sorte, sabe, Evandro? De ter atuado no mundo corporativo durante muito tempo, de ter estudado administração de empresas e, paralelamente, ter conduzido uma carreira artística, né? Ter sido um artista durante a minha vida, desde que eu me conheço por gente, né? Isso é uma coisa que eu trago de família também e acredito que a união dessas duas áreas é que proporcionou que a Casamentos Inesquecíveis crescesse tanto e se tornasse hoje a referência que é, né? Sendo a principal produtora de músicas para eventos no estado do Rio Grande do Sul hoje, né? Um crescimento muito expressivo, principalmente no pós-pandemia. Eu acredito que é a união dessas áreas que faz o sucesso, porque sim, a gente precisa ter visão estratégica em qualquer que seja o nosso produto ou nosso serviço, né? E isso com certeza contribuiu muito no meu trabalho.
Que legal, Rafael. E é bom a gente trazer esses elementos, porque, querendo ou não querendo, no mundo do empreendedor, qualquer empreendedor, existe um certo romantismo quando a gente fala de propósito. Não, eu vou empreender, aí eu vou trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, e aí eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou trabalhar pouco e vou ganhar muito. E é uma certa ilusão. Tomara que todos ganhem um monte, mas a gente sabe que tem que ter muito trabalho e muito foco. E no meio artístico, me parece que a armadilha desse romantismo ela pode acontecer, porque envolve muito sentimento na arte, né, Rafael? Sim, a gente não pode se deixar levar. Tudo que a gente faz com amor, claro que floresce, claro que frutifica, claro que dá certo. E a gente tem muito mais chance de vencer se a gente está trabalhando numa coisa que a gente gosta, né? Mas, acima de tudo, é importante te dizer que eu amo trabalhar. Legal. E isso é uma coisa que não sei se está no... Eu acho que está nos meus genes, assim, porque eu olho para os meus pais sempre adoraram trabalhar, os meus avós adoravam o trabalho deles, fazer coisas, não importa o que, se é um serviço A ou B, e todo trabalho é importante, por menor que seja. Então, às vezes, até coisas que a gente faz dentro de casa, as nossas tarefas diárias, às vezes, muitas pessoas enxergam aquilo como secundário, ou como supérfluo, ou como de menor importância, porque o seu core, né, é o meu trabalho, é o meu emprego, ou é o meu empreendimento. Mas, às vezes, o que tu faz dentro da tua casa, o que tu faz na tua vida, também tem a mesma importância, porque ele vai resultar lá na frente no sucesso global, que é a união de tudo que tu faz, né? Então, acima de tudo, eu te diria que eu amo trabalhar. Isso é um elemento central na minha vida. Eu tenho paixão por trabalhar. Tanto que eu me imagino trabalhando assim até o dia que eu tiver vida. Claro, maior intensidade, menor intensidade, mais coisas, menos coisas, mas eu quero que o fim da minha vida me encontre feliz, saudável e trabalhando, né? Porque o trabalho também é produção de coisas positivas para a sociedade. E isso produz em mim uma satisfação imensa. Sabe? A minha energia vem do trabalho. É me manter em movimento e fazendo coisas. Tu entende? Sim. Então, nesse sentido que eu digo que o empreendimento na área artística, ele tem a sua romantização porque tu tá mexendo com arte, né? Todo mundo adora e acha lindo ver um espetáculo, assistir um musical, ir a um museu, ver um balé... enfim, ver um filme, ir ao cinema, né? Tudo isso é muito legal. A gente vê a produção artística final, é muito interessante. Mas tem muito suor, muito bastidor envolvido. Então, como eu vivi isso desde o princípio, lá com os meus 11 anos, eu comecei a estudar música, né? Eu logo entendi que tinha muita relação, que não era assim só palco, tu entende? Às vezes, sabe, 6 dias de bastidor para um dia de palco, né? É o que a gente vivencia na Casamentos Inesquecíveis, por exemplo. A gente até está produzindo um conteúdo agora para ir para nossa rede social, onde a gente mostra que para um sábado de casamento, algumas horas que a gente está produzindo um casamento, são 6 dias de escritório, ou 5 dias de escritório. Porque eu digo assim, no sábado o casamento a gente está ali fazendo, né, aquela música linda, aquela coisa dos sonhos mesmo. Segunda-feira, às 7 da manhã, o escritório está aberto. Entendi. Porque tem todo o bastidor para acontecer, tem marketing, tem vendas, tem financeiro, tem RH... Tem contábil, fiscal, tem tudo que tem em qualquer empresa para dar certo, tu entende? Mas tem que trabalhar de sábado a sábado, então. Às vezes até no domingo, né? Por isso que eu digo que a gente tem que gostar de trabalhar. Porque tu imagina tu trabalhar todos os dias, se aquilo for um peso para ti. Perfeito. Impossível, tu jamais vai ser feliz, jamais vai prosperar se tu não tiver... E aí que vem o propósito, porque acima daquele conceito que muitas pessoas têm do propósito, que o propósito é uma coisa etérea, que a gente tem que encontrar um caminho na vida, que aquilo, né, sabe? Às vezes vem uma iluminação e te dá um propósito. Não é bem assim, sabe? O propósito, acima de tudo, é tu tá fazendo aquilo que tu ama. Se tu se sentir feliz, bem, né, Rafael? Eu me sinto bem todos os dias. Se eu tiver que acordar no domingo de manhã para sair para fazer um casamento, eu vou na maior alegria, porque eu sinto que aquilo tá produzindo um efeito em mim e nos outros. Então, acho que, assim, te falando de propósito, acima de tudo, o propósito para mim é isso. Legal. Sabe que uma das perguntas que eu preparei tem a ver com isso. E eu preparei ela especial porque eu quero cometer aqui uma inconfidência na sequência, mas antes eu preciso dizer, o corte, ele já tem título, trabalho é vida. Trabalho é vida. Trabalho é vida. O corte tá... Ô, Jean,
Trabalho é vida, Jean. Já eu mexi na câmera, eu tô enquadrado ainda, porque eu sou bem desastrado. Não, tudo certo. Ele teria vindo ajustar. Eu falo com a mão, Eu assim, também, daí eu assim, vou mexendo no equipamento. Não se preocupa, o Jean e o Diogo, eles são muito finórios, então se a gente... também. Então vai dar certo, fique tranquilo. E se não der, a gente faz dar certo. Perfeito. Sabe que eu quero cometer uma inconfidência ou até mesmo te contar algo que eu nunca te falei, Rafael. Porque eu te conheço há muitos anos, embora não se tenha tanto contato, mas eu te conheço há muito tempo. Mas teve um Natal borbulhante, há muitos anos atrás, aonde eu estava indo em direção à Praça das Rosas, né? E vocês estavam se apresentando com o vocal Alegro. Isso. E eu nunca tinha te visto cantar. E quando eu te vi cantar, e não tem a ver com a qualidade da música, que isso tu sabe que tu faz bem, mas tem a ver com te observar especificamente a você, e eu nunca te falei pessoalmente isso, então eu falo agora, e perceber que aquele é teu habitat natural. Sabe, porque eu sempre te via comedido, o famoso na tua, certo? E lá no palco, eu digo, cara, esse é o Rafael. Hoje eu estou conhecendo quem que é o Rafael. Ou seja, é talento, e então essa coisa do propósito, com aquela aptidão natural, com aquele talento, que para mim é importante colocar para jogo na nossa profissão, na nossa vida, porque daí a gente vai ser feliz. Sim. Né? E eu usar as nossas os características, talentos, os nossos dons. Isso, e botar para jogo, seja no profissional, seja no pessoal. Essa é a sacada. E poucas vezes eu consegui ver na prática algo que traduz, na minha visão, a junção de propósito com talento. Porque aquilo mostrou quem que era o Rafael para mim, naquele dia específico. Era um dia que a Andressa estava se apresentando, o Thales estava pequenininho, são uns amigos nossos, né? Isso. Que vão, com certeza, nos acompanhar hoje, né? Então, um abraço, né, para a Andressa, um abraço para o Thales. E, dentro dessas lógicas, eu gostaria, apesar de já ter respondido, eu gostaria da tua opinião. Como você correlacionaria, como você abordaria? Você já deu uma pitada sobre propósito, mas a questão de propósito com talento, com botar para jogo, como você lê esse cenário? O que você falaria a esse respeito? Eu diria o seguinte, para todo empreendedor, tá? Busca o teu propósito, faz aquilo que tu ama, porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama, o nosso olho brilha diferente. A gente tem uma outra energia, a gente faz as coisas com mais amor, com mais dedicação, com mais empenho. E esse brilho no olho, essa dedicação extra, eu não sei te dizer o que é, sabe? Mas tu vê claramente quando a pessoa está fazendo aquilo que ela gosta. O teu cliente também enxerga isso. Ele pesca no ar. Ele sente a pessoa que está fazendo aquilo que gosta. E ele compra muito mais fácil e ele paga mais por alguém que está fazendo com amor e com satisfação. Muitas vezes que ele não consiga nem traduzir em palavras o que ele está percebendo. Isso não é traduzível. Não é uma coisa que tu consegue qualificar e quantificar. Fica no campo da percepção, entende? Pensa, tem muitos lugares que a gente, por exemplo, acaba pegando uma preferência. Eu gosto de ir no tal restaurante, eu gosto de comprar em tal loja ou com tal pessoa. Não tem isso, tipo, quando eu penso em trocar de carro, eu penso em comprar direto com o fulano, que é o meu cara, que me atende sempre, que eu gosto dele. Tu te referencia a alguém ou alguma empresa quando tu pensa no produto ou serviço, porque aquilo te marcou. Pode ter certeza que é alguém que faz aquilo com amor, com dedicação, e aí não tem como tu não virar fã, cliente fã. Exatamente. Né? Faz questão de comprar com aquela pessoa. Principalmente da pessoa, porque empresas são pessoas. Isso né? aí, então também quem tem empresa tem que cuidar quem são as suas pessoas, porque as suas pessoas é que estão carregando o nome da sua empresa e às vezes estão fazendo o ponto de contato com o seu cliente. Isso que é o mais importante. Né? Na Casamentos Inesquecíveis, eu sou o atendimento, eu sou a pessoa a quem o cliente se reporta. Né? Mas todas as pessoas que estão trabalhando comigo, todo o elenco, todo o time tem que estar na minha energia, tem que estar no meu clima, tem que atender como eu atendo. Tu entende? Porque é isso que vai fazer a diferença. Atenção aos detalhes. E nessa coisa do propósito, vem muito de encontro a isso. A gente se dedicar a encontrar aquilo que a gente gosta de fazer. Tu acabou de ler meu currículo, né? A vida artística, para mim, era em paralelo. Nunca foi
o trabalho principal. Sempre foi em paralelo. Sempre foram duas... A vida corporativa, trabalhar em empresa, trabalhar na indústria, trabalhar em prestação de serviço, e a vida artística, que começou assim como um hobby quando era criança e tal, e foi crescendo, foi amadurecendo, e foi dentro de mim tomando espaço, né? Agora aquilo virou o negócio principal, né? A Casamentos Inesquecíveis, ela cresceu, ela tem mais de 10 anos, mas agora ela deu um boom, explodiu, porque eu passei a me dedicar a isso. Quer dizer, tu alinha o teu know-how com o teu propósito, com a tua dedicação, e aquilo floresce, aquilo cresce, né? Então, eu vejo que a gente tem que dar, às vezes, até dar um passo atrás, se necessário, porque a gente... Acho que hoje em dia, assim, o mundo mudou muito e Verdade. todo mundo, se não passou, vai passar muito em breve por essas reorganizações de vida, de carreira, porque o mundo mudou, porque a gente descobre que a gente não é o mesmo sempre, a nossa vida muda e a gente descobre, às vezes, que a gente quer fazer outra coisa e que a gente tem muitos dons e muitos talentos, a gente pode, né? Os nossos pais eram ensinados que enveredava por aquele caminho, tinha que ir até o fim naquilo. Verdade. A gente não, a gente está descobrindo que podemos... Hoje eu posso ser consultor, depois eu posso ser podcaster, depois eu posso ser... Né? Verdade. Não é isso, é muito rico, né? E pode ser tudo junto ao mesmo tempo também. Isso é o que eu mais gosto. Tu sabe que é uma coisa muito legal disso, porque tem uma artista chamada Lindsay Stirling. Tu conhece a história? Você já sabe do que eu tô falando? Não conheço. A Lindsay Stirling é uma dançarina / violinista. E ela passou por um grande dilema na jornada dela. Porque os professores de violino, que ela era talentosíssima, eles disseram, não, tu vai ter que se dedicar para o violino. Já os de dança diziam, você vai ter que se dedicar para a dança. E eles queriam exclusividade. E ela, quando ela produz clipes maravilhosos, dançando e tocando violino, produzindo clipes. É a coisa mais linda do mundo. E tu percebe que ela faz com gosto, com vontade, ambas as questões. Então Isso a aí. gente pode. E sobre a maneira que os nossos pais me ensinaram, querida, minha mãe me disse assim, Rafael, quando eu troquei de emprego pela primeira vez, ela não queria que eu trocasse de emprego. Ela me disse assim, Evandro, tu vai sujar a tua carteira de trabalho? Claro. Porque teria mais de uma tarefa. E hoje... Mas é o reflexo da época. É o reflexo da época deles. Era outra geração, era outro momento, era outra tocada. E tá tudo né? certo. Ninguém Hoje em dia nem existe mais a carteira de trabalho do jeito que a gente está falando. Verdade, né? A gente presta serviços, faz trabalhos. Isso. Nós somos profissionais múltiplos. A gente nem se reporta mais a carteira de trabalho do jeito que eles se reportavam, de ter ali um elemento central da vida deles, né? Era o trabalho, a casa, a família, a religião. Acho que as coisas, elas mudam. Nós, como profissionais, mudamos. E como no caso dessa violinista que tu trouxe, é o melhor exemplo de propósito. O propósito dela reside em unir as artes. Porque, claro, é muito bom tu ter alguém que se especializa em uma coisa e se dedica tanto naquilo e vira um virtuoso naquele trabalho e faz aquilo. É aí que se produz os gênios de cada área. Perfeito. Mas, às vezes, o mundo precisa de pessoas que façam várias coisas. Cada vez mais, aliás, eu diria. Né? O mundo precisa de pessoas que sejam múltiplas, que sejam plurais. E esse caso exemplifica um pouco disso e traz muito conceito de propósito na prática. Maravilha, maravilha, show de bola. Só que agora tem uma pergunta que ela é Tá. um pouco mais desconfortável. Certo. Né? Não é uma casca de banana, porque você sabia que eu ia perguntar isso, mas assim, a gente sabe que não é flores, não são flores, né? A gente estava falando antes de entrar no ar que sobre o currículo e que às vezes, né, todo mundo tem a sua jornada e eu ressaltei, caramba, não foi fácil para ninguém, então a gente tem que ressaltar. Então a pergunta que eu quero te fazer vem a esse encontro. Quais foram os principais obstáculos que você encontrou, não só em empreender no ramo musical, mas que você percebeu no decorrer da tua jornada? Porque foram vários projetos, o Musical Alegro, que eu cito aqui, que foi o que a gente ainda vê, né? Vocês ainda estão em atividade, sim, né, Rafael? Sim. E outros, 13 anos de vida. 13 anos. Então, isso, os casamentos inesquecíveis. Então, são vários projetos, além da carreira corporativa. Então, como empreender nesses ramos? Quais foram os maiores dificultadores que você enfrentou?
Até para os outros empreendedores entender que é para todo mundo. A dificuldade não é exclusiva para eles. Sim, eu não sou a pessoa que faz aquela jornada do herói, eu não vim aqui para contar tragédia, tristeza e tal, porque Ainda acho bem. que não, todo mundo passa dificuldade, mas assim, em resumo, né, muito resumidamente, eu posso te dizer que na vida corporativa eu passei por falência, passei por demissão, eu passei pelas agruras da vida corporativa, que não é fácil mesmo, né? Crises, o Brasil vive em crise, então eu peguei todas as crises, as últimas, né, com queda de mercado, peguei pandemia. Rafael, há quem diga que é que não só tem uma crise, ela sempre existiu, nunca saímos dela. É uma crise diária. Uma crise Isso única. aí. Eu era gestor de suprimentos na pandemia, que era quando não existia suprimento, tu entende? Passei muitos altos e baixos, né? E na Casamentos Inesquecíveis, o que eu te diria de dificuldade? Acho que as dificuldades conceituais, a gente vive num mundo onde a arte não é negócio, a arte é supérfluo. Estou falando em linhas gerais, tá? Acho que esse conceito está mudando, mas é só a gente olhar ao nosso redor o quanto que a arte e a cultura recebem de aporte financeiro, investimento, é muito pouco, porque ainda é considerado, assim, um complemento, entendeu? Mas mesmo depois da pandemia, me pareceu tão necessário esse arejar a mente na pandemia e profissionais que trabalhavam com isso. Como tudo na vida, está mudando. Tá. Mas tem o seu ritmo. Ok. Né? A indústria criativa, que a gente chama, né? Que é toda a movimentação econômica baseada nas artes, na cultura, ela ainda anda a passos menos exponenciais. Ela anda mais a passos lineares. Mas faz parte. É assim mesmo, tá? Então, acho que lidar com isso é uma coisa. Tanto que eu fui mais para a iniciativa privada do que para a iniciativa pública na arte em função disso, né? Eu cortei a zero a inscrição de projetos em mecanismos culturais públicos, como Lei Rouanet, LIC, Lei Municipal. Eu encerrei, eu não faço mais projetos, né? Então, eu não acesso mais recurso público, embora acho válido, salutar e necessário, né? E, inclusive, incentivo outros projetos que façam para produção cultural, né? Mas profissionais que têm outros direcionamentos super. E que estão em outros momentos da carreira, claro. Né? Precisa, não adianta? Com certeza. E grandes... Não existe regra. Eu acho que se tu produz um produto cultural interessante, bom e que serve para o público, tem que acessar, tem que fazer. E vamos combinar, tem tanta coisa que é bonita, que semeia o bem, que deixa uma mensagem positiva no coração. Super. É que, na verdade, o que acontece é que existe algo extremo que em algum momento é produzido, que ganha grande notoriedade, e aí eles tomam aquilo por regra. E isso me parece equivocado. Porque quando a gente olha e... Evandro, tu é contra, tu é a favor? Não é questão de ser contra ou ser a favor. A questão é que, daqui a pouquinho, tu tem uma criança que olha uma pessoa tocando violão e sente vontade de tocar violão, daqui a pouco tempo que ela tá tocando violão, ela não tá pensando bobagem. Com certeza. E aí, então, é disso que se trata. Sim, é disso que se trata. É disso que se trata. Isso mesmo. Produção cultural, fruição, trabalhar com comunidades carentes, com crianças em situação de vulnerabilidade social. Cada vez mais os mecanismos de cultura eles estão apontando para isso, para atender pessoas que têm menos possibilidade de fazer isso individualmente. Ou seja, a família não tem recurso para pagar uma aula de violão para uma criança no contraturno escolar. O projeto cultural vai lá e fornece. Simples assim. Simples assim. E essa é a sacada. E isso a gente apoia com grande gosto. Com certeza, com certeza. Gosto, eu, então, nesse quesito, fui mais para a iniciativa privada na questão da arte, né? Legal. A minha empresa trabalha com iniciativa privada, fornece para empresas e para pessoas físicas. Mas mesmo assim, tem essa coisa, aquela brincadeira que se fazia, tá, mas tu só canta ou tu trabalha também em outra coisa? Essa brincadeira, que é uma anedota, mas assim, isso nos acompanha. Né, durante toda a vida, porque era engraçado, né? Assim, tu tem uma pessoa que trabalhava com arte, né? Ou era professor de música, ou era... Enfim, né? Eu, na verdade, eu tenho aberto esse mato enquanto eu vou fazendo, tá? Não existe, assim, uma metodologia ou exemplos e inspirações aqui na região para a gente saber como é ter uma empresa de fornecimento de serviços assim artísticos, sabe? Sim. A Casamentos Inesquecíveis ela é meio que uma precursora nesse sentido, no nível de profissionalização que nós temos, tá? Ou seja, porque a gente poderia ser olhado quase como uma startup.
De certa forma, sim. Porque a gente tem equipe, tem uma pessoa no financeiro, tem uma pessoa no administrativo, tem comercial, tem vendas, tem um escritório que funciona, tem todo o aparato, tem agência de marketing, tem um pensamento estratégico muito grande por trás do dia de ir lá tocar no casamento, sabe? Eu fico muito orgulhoso e até legal estar trazendo isso para vocês hoje, aqui nesse momento, nesse episódio, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de contar como é o bastidor. O bastidor é riquíssimo. A gente trabalha como uma indústria trabalha. A gente pensa em produto, a gente pensa em serviço, a gente faz leitura de mercado, a gente faz leitura de tendência, a gente faz cálculo de custo, a gente faz RH, a gente faz atendimento ao cliente, faz remarketing, faz pós-venda. Tu entende? Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi na administração de empresas, na faculdade, na academia e no mundo corporativo, eu aplico na empresa. E isso é importante para aquelas pessoas que acham que resumindo o processo ou tirando umas partes fica mais fácil. Eu acredito que fica mais difícil. Então, como você disse, que é uma empresa de prestação de serviços e ainda tu tem todas as etapas e tu coloca e dá certo, então vamos se inspirar nisso também, né, Rafael? Porque ser eficiente também dá trabalho. Sim, com certeza. Acho que os processos são fundamentais. Não tem como as coisas darem certo se tu não tiver processos estabelecidos. Não vai ser no dia 1 que os processos vão estar prontos dentro da tua empresa. Perfeito. Eu acho que a gente começa e melhora e vai evoluindo, os processos vão melhorando e a gente vai estudando, se aprofundando e aprendendo com o dia a dia, por isso nada como a experiência também, né? Aí, mas verdade. A gente precisa dos processos. O que a gente pode fazer? Torná-los mais eficientes. Devemos, inclusive. Né? Por favor. Por favor. Embarcar tecnologias e novas metodologias para deixá-los mais rápidos, né? Inteligência artificial, a tecnologia como um todo, novos saberes, novos conhecimentos, tudo que a gente puder aplicar na nossa empresa para deixar ela mais ágil, mais enxuta e mais eficaz, mais eficiente, sim, é importante, né? Mas a gente tem que manter aquilo que é o core do teu negócio, né? Para nós, a Casamentos Inesquecíveis é sofisticação, atendimento ao cliente, 1 a 1, é produto de valor agregado. A gente atende clientes que são muito exigentes, os projetos são todos personalizados, eu não tenho nada enlatado. Cada evento é uma criação diferente. Nós nos dedicamos a criar um produto único e exclusivo. Por isso que é casamentos inesquecíveis, porque o teu casamento vai ser diferente do casamento da pessoa da semana seguinte. A empresa que fornece é a mesma, mas o que eu vou fazer para ti é exclusivo teu. O que eu vou fazer para o outro casal é exclusivo para o outro casal. Mas essa sacada é interessante, porque casamento inesquecível, obviamente, para os noivos vai ser. Mas eu acredito que, pela maneira que você coloca, não é inesquecível só para os noivos, é para todos os convidados. É uma experiência única para todos que lá estão. Os noivos são os que menos aproveitam uma festa de casamento. Porque eles estão tensos? É exatamente isso. Aquilo que ninguém gostaria de ouvir. Cara, a melhor festa da minha vida foi meu casamento. Foi. Com certeza. Foi meu casamento. Mas tu não lembra cada minuto, cada detalhe o que aconteceu. Os teus convidados lembram. Porque os teus convidados, eles estão despidos da preocupação, do nervosismo, da ansiedade, da euforia. Tá tudo certo? Será que tá todo mundo bem atendido? Os noivos, eles estão assim imersos numa aura de excitação, euforia, nervosismo, apreensão, amor, felicidade, alegria. E isso não tem como tirar. Tu pode estar planejando o teu casamento faz 10 anos. No dia tu vai sentir tudo. Não tem como tirar isso porque é o teu dia. Tu entende? Me parece um bom primeiro passo para começar uma vida 2, né? É claro! Inesquecível, pensa, claro. Né? Nesse dia... E aí, por isso que eu digo... Por que eu amo o meu trabalho acima de tudo? Porque é a única empresa onde tu presta serviço, tá todo mundo feliz, as pessoas estão lindas, arrumadas, se prepararam para isso, se programaram, botaram melhor roupa, as mulheres fizeram o cabelo, os noivos estão felizes, os outros fornecedores também estão felizes, não tem tempo ruim. Nesse dia é só felicidade. Verdade, verdade.
Tu entende? É um dia maravilhoso, né? É um dia maravilhoso. Só quem casou sabe como é legal viver esse dia. E tu tem a oportunidade de fazer isso teu ganha-pão, cara. Que legal. Eu digo pros noivos, Beber dessa fonte vocês de estão felicidade, casando pela primeira vez. Eu caso todo sábado. Todo sábado. Então, confia em mim que vai dar tudo certo. Sabe que você e o padre. Tu e o padre. E nós e o padre. Nós e o padre. Tu sabe que eu até brinco com a minha esposa, porque no nosso casamento foi o... Eu nem sei, né, por onde anda, o Frei Pitti. Sim. Né? Frei Pitti, ele esqueceu uma parte da cerimônia do nosso casamento, né? Ele esqueceu a parte de prometo ser fiel na alegria e na tristeza. E eu brinco com ela que eu não prometi nada. Tu tá liberado. Eu não prometi nada. Exatamente. Um grande abraço pro Frei Pitti e um beijo no coração da minha esposa, que me escuta e deve estar bem braba comigo nesse momento. Não, ela vai se divertir agora que o tempo já passou. Agora que o tempo já passou. E a gente pensa nas atrações, então, pensando nos convidados. Por isso que aquela tua pergunta de que os noivos, às vezes, eles nem se dão conta. Duas coisas que eu quero trazer para ti, para identificar também como é diferente, como é importante esse diferencial que nós temos na empresa. Duas coisas. A primeira, nós pensamos nas atrações para os noivos, sim, mas sobretudo para os convidados. Eu digo para os noivos, nós estamos aqui organizando uma coisa que tem a cara de vocês, que tem o sentimento de vocês, mas pensem que é um entretenimento para os convidados. Então tem que agradar todo mundo. E outra coisa, eu produzo conteúdo sempre, eu faço vídeos, eu faço fotos para mandar para eles depois, porque no dia eles não vão escutar, mas depois eu mando vídeo, eu posto, marco eles e eles revivem aquele momento através do vídeo. Então a gente usa a tecnologia a nosso favor. Que legal, que legal. Aliás, essa é uma sacada, né? Usar Talvez tu não tenha os vídeos dos músicos que tocaram no teu casamento, né? Não tenho. Mas seria legal poder assistir, né? Até porque eu botei um DJ, porque na época a gente fez um casamento lindo, lindo, lindo. Fizemos o melhor que nós podíamos com aquilo que nós podíamos naquele momento. E o mercado mudou. Sim. Hoje em dia não existe mais casamento que não tem música ao vivo. Isso também é uma coisa que é uma leitura de mercado que a gente fez. Legal. Tu entende? E nós também moldamos um pouco desse mercado. De forma que as pessoas elas entenderam a importância de reservar uma partezinha lá do seu orçamento para ter música ao vivo na cerimônia. Era costume realmente botar uma playlist, botar um pendrive e tal. Só que assim o mercado foi se profissionalizando e ele cresceu muito. E também as pessoas começaram a dar cada vez mais importância para ter uma atração musical ao vivo. Então, não, inclusive, eu fui em alguns casamentos que até animador de festa, o animador, então tá muito diferente. É uma mudança de paradigma. De cultura, e isso é muito legal mesmo de ver acontecendo. Lembrando como era antigamente, quando você era criança. Então, claro, eu sou um pouco mais velho que você, né, Rafa? Mas não muito. Não muito. Mas sabe aqueles casamentos de comunidade do interior? Claro. Que tu chegava, tinha as mesas com o pãozinho já em cima do prato, aquela coisa toda que era muito, muito, muito delicioso, aquela atmosfera, aquela coisa. E a gente percebe que mudou muito o movimento e como é legal ver a evolução, o capricho desse movimento acontecendo. E para dar uma valorizada nesse momento, nesse movimento que é tão importante para celebrar a união de duas pessoas também com bastante... com valores importantes nesse processo. Ou seja, vamos celebrar, vamos investir, porque é para a vida toda. Ou pelo menos desejamos que seja, né? Exatamente. Então, eu quero dar um passinho dentro do empresarial. Tá. Eu gosto muito de trabalhar o tema networking. E por mais que a gente já esteja meio que na reta final, tu é um cara muito bem relacionado com muitas pessoas. E eu gostaria até para incentivar aquelas pessoas que acham que não precisam trabalhar essa interação com os outros. Conta como que foi para você, não só no ambiente artístico, mas também no ambiente corporativo, o quanto isso foi importante na construção dessa jornada, Rafael. Eu queria fazer um pedido especial para vocês que estão nos assistindo, tá? Se vocês não fazem network, comece agora. Agora. No que terminar esse programa, saia daqui e vá fazer network, por favor. Eu sempre brinco que se eu tivesse aprendido isso quando era criança, eu estaria bilionário já. Verdade. E eu digo. E outra coisa, assim, eu tenho 37 anos, eu não sou nem muito jovem, nem muito velho, tô lá pela metade da minha carreira, tá? Espero que mais para o fim. Viveu um terço da tua vida. É.
Sempre que eu encontro alguém de 20 anos, e as minhas equipes eram super jovens quando eu estava no ambiente corporativo, e hoje também na Casamentos Inesquecíveis são jovens. Eu sempre digo, se eu puder te deixar um conselho, faça network. O que é network? Conheça o máximo de pessoas que tu puder. Pergunte o nome, o que faz, onde mora, o que gosta. Escute as pessoas. Faça perguntas e cara, salva o telefone. Salva o telefone, anota alguma coisa. O Evandro que tem um podcast, não sei o quê. Te convidam para palestra, para happy hour, para jantar. Às vezes é um saco, tu tá cansado, trabalhou o dia inteiro, tu só quer ir para casa tomar um banho. Não, vai na palestra, vai no evento, vai na exposição, vai na abertura do não sei o quê. Vai e conversa com as pessoas. Não fica lá enfiado num canto, tímido. Não. Chega na mesa do café, puxa papo com o cara que está servindo o café. Senta na cadeira, puxa papo com a pessoa que está sentada do lado. Sinceramente, tá? As pessoas compram de pessoas e as pessoas contratam pessoas. O networking vale 10 vezes uma propaganda ou um impulsionamento na rede digital, tá? É muito mais barato e é muito mais efetivo. Se eu já conversei contigo alguma vez na vida, o dia que tiver tu e o cara que faz 1 milhão de anúncios no Instagram, eu vou comprar de ti, porque eu já falei contigo. Eu sei que se der um problema, tu vai me escutar, tu vai resolver, sabe? O ser humano, ele precisa dessa coisa do vivo. O ser humano precisa de ser humano. Por isso eu digo, network é uma coisa muito importante. Claro que eu aprendi assim, não aprendi, como eu te falei, não aprendi isso em casa quando era pequeno, a gente era mais tímido. Mas assim, inclusive eu sou tímido, eu tenho essa persona mais expansiva para justamente conseguir utilizar isso como ferramenta para me aproximar dos outros. O palco também é uma ferramenta para vencer a timidez. Então, quando tu vê aquele cara cantando lá no Vocal Alegre, interagindo, batendo palma com a galera, fazendo o show acontecer, é um personagem que eu criei para sobrepor a timidez, que é inerente, né, desde a infância. Então, eu fui me transformando em relação a isso. Hoje, eu já entro num ambiente, já cumprimento todo mundo, a gente tem que ter uma presença forte. Perfeitamente. Né? E conversa sempre com todo mundo. Um contato nunca é desperdiçado. Pode ser a menina que está limpando o hall do teu prédio, né? Verdade. Até, sei lá, uma pessoa que às vezes parece inatingível, que está toda, né? Que tu pensa, não tenho nem direito de conversar com essa pessoa pelo jeito que ela tá vestida, pelo jeito que ela se comporta, pelo jeito que ela se comporta. Muito pelo contrário. É nesses aí que eu chego do lado e faço uma brincadeira e tiro a pessoa do prumo dela. Verdade. Para ela me ouvir. O network é importantíssimo, não importa o que tu faça. Não importa qual tua empresa, teu serviço, se tu é funcionário de alguém, se tu é empreendedor. Gente, é fundamental. Sabe que recentemente eu ingressei num grupo de networking profissional. Até depois, quando a gente encerrar aqui, eu te falo um pouco sobre. Mas nesse grupo veio um dado que me chamou muita atenção. Que 40% dos negócios são fechados por networking, dado do Sebrae. Eu pensei, caramba, olha tantos canais de clientes que chegam e olha o tamanho da fatia. Então, Rafael, ouso pensar que conforme o ramo de atividade até mais. No meu é bem mais. No teu é bem mais, eu imagino que sim. E no que tange o marketing digital, a gente está falando de 3% ou 4%. Então, mas claro, tudo digital, tem que ter, né? Tudo tem que ter. Se faltar, faz falta. Eu sempre digo assim, é 3%, ok. Mas esses 3 aí do faturamento eu quero bater 100% da minha meta. Eu não quero ficar com 97%. Exatamente. Fato, isso aí. Isso aí. Legal. Rafael, vamos lá. Porque a gente falou muito do Casamentos Inesquecíveis. Até o Rafael me deu um presente aqui, uma vela perfumada. Muito gentil. Obrigado, Rafael. E beleza, o teu profissional, o teu lado artístico. Mas como a gente está falando de networking, eu quero conhecer um pouco do Rafael. Eu quero que as pessoas conheçam um pouco do Rafael. Então eu te convido agora que você fale um pouquinho de quem é o Rafael. Família, hobbies, teus valores. Como definir o ser humano Rafael? Ou ele é indefinível? Não, eu acho que todo mundo é muito plural, né? Nós todos somos muitos, mas assim, eu acho que se tu perguntar para alguém que é muito próximo a mim, as pessoas vão te dar 3, 4 adjetivos em comum. Legal. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, né? Eu sou super bem-humorado. Eu tenho esse perfil um pouco mais reservado, eu sou realmente, em alguns momentos eu sou mais sério, mas isso eu tenho um jeito assim que eu sou muito exigente.
Isso é uma característica minha. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com os outros. Então, por isso que às vezes eu sou um pouco mais reservado, porque nem tudo me agrada e eu também, sabe? Ok. Esses momentos eu guardo para mim. Perfeito. Mas realmente, sou uma pessoa bem-humorada, eu faço muita piada, eu brinco com quem tem proximidade. Eu sou expansivo, então eu chego num ambiente e mexo com a galera, porque eu realmente gosto de interagir e entendi a importância disso, né? Olha, eu tremendo o microfone de novo. Tem problema, fica tranquilo. Mas eu sou muito defensor dos meus. Então, eu sou uma pessoa que briga pelas coisas que acredita. Eu tenho algumas crenças, algumas coisas que eu valorizo e acredito que eu brigo até o fim por isso. Acho que isso é fundamental também. A gente escolher algumas causas próprias suas, como pessoa, mas também da sociedade. Legal. Por exemplo, assim, eu tenho a causa da cultura e do patrimônio histórico. E eu brigo por isso. Eu brigo pela cidade de Garibaldi, que é onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu vivo e onde eu quero viver. Então, eu quero deixar uma cidade, eu quero que ela permaneça boa do jeito que é, quero que ela fique cada vez melhor para as pessoas que vêm. Então, assim, eu brigo. Tanto que eu não tenho lado político, eu não tenho partido, eu circulo e converso com todo mundo, porque nem teria como eu escolher um lado. Eu preciso escolher o lado meu, da minha família e da minha cidade. E da comunidade de Garibaldi. Então, por essas coisas eu brigo e eu vou a qualquer instância. Argumentar. Essa é a minha metodologia. O movimento aquele. Vamos ser adultos falando de assuntos de adultos como adultos. Super. É isso aí. Agora que tu falou em adulto, eu tenho uma característica que é legal também, que dentro de mim eu tenho coisas... Eu não quero deixar a minha criança morrer. Legal demais. Porque para trabalhar com arte, tu tem que também ter um encantamento. Então, eu noto que, assim, da adolescência para essa fase da vida adulta, a gente vai ficando um pouco mais sério, um pouco mais introspectivo, porque a própria vida impõe situações e a gente vai caindo na real, né? Que a vida não é aquele algodão doce que a gente tinha a visão quando era adolescente. Lamentavelmente, faz parte da vida, faz parte do amadurecimento, por isso que os velhos, entre muitas aspas, são mais fechados, são mais sérios. Hoje eu entendo isso. Eu entendo por que o meu nono era mais sério, embora ele passasse o dia assobiando, porque era feliz do jeito dele, mas ele já tinha os calos da vida. E eu acho que isso eu senti um pouco também nessa transição para a fase mais adulta. Porém, eu tento deixar dentro de mim aquela centelha da criança. Eu quero buscar encantamento nas coisas do dia a dia e em coisas especiais. Então, a gente acabou de passar a época do Natal, né? O Natal é encantador. E eu sei que o Natal é uma grande... De certa forma, uma alegoria que a gente criou, mas por que a gente não usa essa alegoria para trazer dentro de ti, para fomentar em ti coisas positivas? Então, nesse sentido, eu não deixo em algum lugar de mim a criança morrer. Então, é o encantamento frente a alguma coisa nova, é se deixar encantar, se deixar brilhar o olho, não perder essas coisas. Acho que isso também dá sentido para a tua vida até o fim. Entende? Entendi. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a história do mundo, das pessoas e a minha, né? Porque eu nem te contei, mas a minha avó faleceu no ano que passou, com 92 anos, e viveu uma vida longa, feliz e xingando todo mundo, mas bem a gente braba. gostaria que fosse até os 102, né? Enfim. Mas ela aproveitou super a vida e ela é um exemplo para mim, sabe? Ela deixou um legado muito grande na minha família. E remexendo nas coisas dela, eu descobri que o pai dela, que é o meu bisavô, tinha uma banda. É mesmo? Cara, que legal. Sim. Uma banda. Ele era agricultor, mas ele tocava clarinete, que era um instrumento extremamente sofisticado, que até hoje pouquíssimas pessoas tocam. Ele tocava, todos os filhos tocavam. Então, um filho era baterista, o outro filho era acordeonista, que inclusive foi quem ensinou o Marasca a tocar acordeon. É mesmo? O Marasca aprendeu com ele. O outro tocava trombone e todas as filhas, que eram tipo 5, 6 filhas, cantavam. Então, eles tocavam em baile, então durante a semana eles trabalhavam na terra deles e no final de semana eles pegavam os cavalos, as mulas, botavam os instrumentos e iam para alguma comunidade tocar no baile. Chamava Jazz Pessini, a banda, que era o sobrenome deles, Pessini, né? Do meu bisavô. E as filhas cantavam, elas iam nas casas no Natal, né? Que a gente viu agora nessa época tão linda. Elas iam fazer serenata. Iam cantar na casa, na janela das pessoas. E assim,
Eu não fazia ideia. Porque o meu pai nunca estudou música, os meus tios, essa faixa dos nossos pais, assim, nunca teve a música presente na vida deles. E eu não entendia como que aquilo era tão importante para mim. Tu entendeu? Da onde que O negócio veio? pulou a geração. E eu sou a 4ª geração de músicos que tocam em eventos. Cara, que legal. O negócio estava em mim e eu não sabia. Eu fui descobrir. E, inclusive, tem a foto deles. Depois eu vou te mostrar. A gente pode até botar nos comentários ali do programa para o pessoal assistir. Tem uma foto deles com os instrumentos, que é icônica, porque depois eu fui descobrir que eles eram lá de Coronel Pilar, linha 60 na época, que o museu lá de Coronel Pilar tem essa foto na parede inteira. É uma coisa tão importante para eles lá, que o museu, a parede inteira é a foto do meu bisavô. Caramba, mas tu não sabia que era teu Não, bisavô? claro que não. Eu nunca tinha ido lá, nunca tinha visto isso. Eu descobri depois. Caramba. Essa foto original está no Arquivo Histórico de Garibaldi aqui. E já foi usada até como cartaz do concerto da Orquestra Municipal Nossa. Cara, É uma coisa muito que louca. loucura. É uma coisa muito louca. E eu descobri a agora gente isso. estuda a parte da constelação familiar. Mesmo estudando, a gente ainda se surpreende com essas coisas. Sim, eu já fiz constelação, Ok. tudo, né? E Mas- quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado. E tu vê, assim, o meu bisavô, tu olha pro olho dele, assim, sabe? Tu Que legal. parece que tu tá do lado dele e ele tá tocando pra ti. É uma coisa linda, Que legal, né? cara. Aí eu disse, bom, agora se faltava alguma coisa pra dizer, não, é isso aí que tu tem que fazer. Tá explicado, é isso aí mesmo. A última peça do quebra-cabeças a gente encontrou. Então, Que legal, falando que legal. de mim, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito da família, eu gosto muito de viajar. Minha maior paixão é viajar, ler, estudar, Legal. conhecer culturas. Eu digo assim, tu me bota em qualquer lugar do mundo que eu viajo bastante, no mínimo umas 2 vezes por ano, porque isso traz repertório para mim e para o meu trabalho. Não é só diversão. Eu vejo isso como um investimento para minha empresa. A gente cresce bastante em todas as áreas. A gente cresce. Assim, se você não faz networking, faça. Tem que e se fazer. não viajou, viaje. Com certeza, é o dinheiro mais bem investido. bem investido. Porque viajar também é estudar, né? A gente diz que nós não podemos parar de estudar nunca, porque o mundo muda muito rápido e a gente precisa se atualizar todos os dias. Verdade. Mas também não com aquele sofrimento de tipo, parece que eu tô sempre atrasado, parece que todo dia invento um negócio novo. Não, te mantenha lendo, estudando e por dentro das coisas que tu vai estar atualizado, naturalmente. Vai ser natural, é isso aí. É natural. E tem que ser natural para você não ficar penoso. Sem sofrimento. Isso Não aí. podemos sofrer. Isso Então, coloque viagens, qualquer viagem, mas coloca a viagem aí na tua lista de prioridades agora do ano novo. A gente está aqui hoje estreando esse programa no dia 1. Exatamente. Aproveita agora e já bota uma viagem aí para esse ano, porque Isso aí. a gente volta com outra visão. E eu te digo, eu trago referências para minha empresa. Eu crio serviços novos, eu crio produtos novos, eu busco referências. Às vezes é num detalhe, numa roupa do músico, numa coisa que eu vou apresentar. Sabe, às vezes eu vou para outros países e eu filmo os músicos de lá, eu já trago ideias, referências e eu já lanço Legal. aquilo, sabe? Eu aproveito Te a inspira viagem. muito. Eu digo assim, a viagem ela tem que se pagar, né? Para Tá doer menos no certo. bolso. Eu digo assim, eu tenho que voltar dessa viagem com um negócio Ou novo seja, para o cara- ganhar dinheiro. O cara viaja pelo mundo, mas as raízes não negam. É gringo. Eu sou gringo. E tem isso também. Eu sou gringo, muito gringo. Eu amo trabalhar e amo ganhar dinheiro. Opa, Amo. então é isso aí. Então, ou seja, é da arte, mas gringo. É. Que legal. E tu sabe que legal. que É isso aí eu mesmo. descobri, sabe da onde que vem isso? Isso é a gente herda também no gene, tá? Da imigração italiana. Na Itália, eles têm um conceito chamado competência competitiva. Tu já ouviu falar? Não conheço, não conheço. Sabe quando a gente diz aqui que o gringo, o gringo é muito perfeccionista? Sim. Pelo menos assim, na minha família e nas Não, pessoas que eu sim, conheço, sim. é assim. O famoso finório, né? Finório, que tu falou aqui dos meninos, eles Isso. não vão deixar filmar se a câmera não tá bem enquadrada, se o microfone não tá posicionado. Eu sou o terror dos músicos que trabalham comigo. Porque eu digo assim, gente, eu quero pasta preta, eu não quero nenhum cabo vermelho, colorido, azul, amarelo, eu quero cabos pretos, porque vocês estão num casamento. Pastinha preta, não quero pastinha colorida. Todo mundo com o terno igual, com a gravata bem arrumada, as meninas com o cabelo arrumado, a unha feita. Eu quero perfeição, não só sonora, mas visual também. Legal. Porque os músicos não estão escondidos, eles estão lá na frente no altar. Vocês são uma atração. Então, eu sou chato num nível de detalhamento que tu não pode imaginar. Tu não sabe o tamanho da mala que eu tenho dentro do meu carro com coisas que possa vir a utilizar. Desde repelente
Até espumas assim de microfone, porque se tu bota o microfone ao ar livre e tem vento, pega barulho do vento. Eu não quero. Entendi. Eu quero som limpo. Então, eu mesmo levo as espumas. Tem os teus aparatos. Sério. Então, assim, é esse nível de perfeição e que a gringaiada tem, né? Vamos combinar. Sim, não. E eu adoro comprar dos gringos e contratar gringo, porque eu sei que o cara vai fazer como se fosse eu, que ele quer. Ele é chato, ele vai querer a coisa bem feita, sabe? Isso aí. Em tudo é assim. E isso vem lá da Itália, desde a época dos artesãos, da época da Idade Média, das guildas dos artesãos que faziam, né? Tinha o especialista na ferraria, tinha o especialista no couro, tinha o especialista na madeira. E eles trouxeram esses saberes para cá. E lá eles têm isso, a competência competitiva. Ou seja, eu fazer o melhor que eu puder, eu ser chato, perfeccionista, ou como tu falou, finório, e sempre estar com aquele olhinho no cara do lado, para ver se ele não está fazendo melhor que eu. Que a gente diz aqui que se um gringo faz uma coisa, o outro do lado quer fazer melhor. E fazem em tom jocoso. Eu enxergo isso como um benefício. Porque eu não quero que ele tenha menos que eu, mas eu estou de olho na concorrência. Se ele fez um negócio bom, por que eu não melhoro um pouquinho a minha empresa? E aí, quando eu melhoro um pouquinho a minha, o meu concorrente melhora um pouquinho e eu melhoro um pouquinho e todo mundo vai melhorando um pouquinho, não é para passar um em cima do outro. Mas o consumidor sai ganhando porque ele vai ter empresas cada vez melhores, todo mundo fazendo bem. Não é assim? Verdade. Competência competitiva. Isso eu aplico no meu dia a dia, sempre fui assim, mas agora eu entendi por quê. A gente traz isso de lá também. Exatamente, traz isso de lá também. Rafael, cara, o papo tá incrível. Se tu olhar a hora aí no teu relógio, tu vai ver que já alcançamos o nosso tempo. Mas eu tenho que eu não paro de falar, né? Não, o problema é isso, eu sou artista, né? Artista não para de falar, não sabe mas parar. Eu também sou falador, então. Mas assim, vamos combinar um outro momento, logo adiante, eu te quero de volta aqui. Sempre às ordens. Então, olha, até porque está sendo muito legal, fluiu, bacana, muito bom. Rafael, até para que você entenda, em todos os meus treinamentos, eu faço uma pergunta ao final do treinamento, que é, por que valeu a pena estar aqui hoje? Para o propulsor, tem uma pergunta um pouquinho diferente, que é, o que mais pode ser dito para que esse momento tenha valido a pena? Então, a pergunta é essa. O que mais pode ser dito para que esse nosso momento, esses nossos minutos que iniciamos o ano com você e com essas falas tão bonitas e tão instrutivas vindas de ti, o que mais pode ser dito? Eu acho que o que fica da nossa conversa, sobretudo, é esse conceito da gente trabalhar com o que a gente ama e amar o que a gente trabalha. Daí tu nunca vai trabalhar um dia na tua vida, né? É um conceito que às vezes pode soar meio piegas, porque se propaga muito, mas eu vivo isso no meu dia a dia. Eu enxergo hoje como verdade porque comigo funciona. Então, o mundo hoje ele se tornou muito plural. Não é mais feito de caixinhas como era quando a gente começou lá na nossa vida profissional, né? Que tinha que escolher uma faculdade, tinha que escolher uma carreira e linha reta até o fim da vida. A gente vê que hoje o mundo é muito plural. Então, há muitas escolhas a serem feitas, muitas possibilidades. Olha que riqueza! A gente está vivendo um momento da humanidade que é rico, sobretudo. Tu pode escolher fazer milhões de coisas. Pode escolher. Alguma coisa tu vai amar. Então, embarca nessa. Escolhe uma coisa que tu ama, né? E trabalha duro. Pensa em fazer o que o teu trabalho faça bem aos outros, porque daí isso produz um efeito exponencial. Não tem como o teu negócio dar errado se ele está beneficiando os outros. Indiretamente, ele vai beneficiar você, né? Verdade. Então, acho que é isso. Acho que o que fica da nossa conversa hoje, desse papo tão lindo que a gente teve, é escolha alguma coisa que te faça feliz, que tu ame, e aí não é trabalho, é a tua vida plena e satisfatória. Que legal, que bacana. Então, eu respiro fundo com dó no coração, porque foi muito legal. Eu queria ter mais uma hora aqui conversando contigo. Mas aí a gente combina e você volta. Com certeza, um prazer imenso. Rafael, te desejo um feliz ano novo, um 2026 incrível. Muito obrigado por ter vindo, pela tua disponibilidade, pela gentileza de estarmos juntos. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado 2026. Que vocês possam alcançar vossos sonhos, objetivos e metas. E que vocês possam também compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal e comentar. Pessoal, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.